Muito bem, minha gente. Então vamos lá. Vamos falar sobre a preparação vascaína para o jogo com o Atlético Paranaense. Deixa eu até começar com o Atlético, porque o técnico Martim Varini terá Dudu e Praxedes, né, relacionados, e o Zé Vitor também. Esses três estão retornando. Dudu, o Praxedes, aquele mesmo que jogou no Vasco da Gama, foi para o Atlético. E o técnico Martim Varini não conta com Fernandinho, que é um baita jogador, está machucado. O Pablo também está lesionado, está entregue ao departamento médico. O Zapelli e o Gamarra estão suspensos, não poderão jogar nesta partida de amanhã, às 9 da noite, em São Januário. Com relação ao time do Vasco da Gama, a equipe trabalhou neste domingo no CT do Vasco, Moacir Barbosa, e trabalhando com muita vontade para esse jogo de amanhã, importantíssimo. O Vasco precisa ganhar em casa e trabalhando com muita vontade para esse jogo de amanhã, importantíssimo. O Vasco precisa ganhar em casa, depois de ter bobeado contra o Bragantino, virado e cedido o empate, depois de ter virado o jogo contra o Criciúma e cedido o empate. Então tem que ganhar, tem que prestar atenção no serviço para conquistar aí uma boa vitória. Você está vendo imagens do trabalho deste domingo. Alex Teixeira e Felipe Coutinho já estão recuperados, mas não serão relacionados porque não estão 100% em condicionamento. Vai ganhar mais alguns dias de preparação. De repente eles podem ser preparados já para o jogo com o Atlético na quinta-feira pela Copa do Brasil. E o JP também não foi relacionado, opção do técnico Rafael Paiva, como também a ausência do Rossi nessa lista. Quem foi relacionado foi o Galdames, né? Voltou a ser relacionado, vinha trabalhando aí uma saída lá para o São Lourenço da Argentina, por enquanto nada, e então volta a ser relacionado para esta partida de amanhã. Vasco fechando os seus trabalhos, tendo a presença do Verratti, né? Esse aí foi poupado no jogo com o Criciúma, volta nesta segunda-feira, e o provável Vasco com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon ou Léo, tem essa dúvida, Maicon ou Léo, e mais o Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, o Matheus Carvalho e o Payet. Aí o ataque com Adson, Verratti e David. É esse o ataque vascaíno para o jogo com o Atlético. Hoje é aniversário do Emerson Rodrigues, está completando 24 anos, está relacionado para o jogo, e a próxima partida do Vasco pelo Brasileirão, depois desse com o Atlético, é no próximo domingo, 18h30, contra o Vitória, lá no Barradão. São os dois próximos jogos do Brasileirão. E na quinta-feira tem o jogo da Copa do Brasil. O zagueiro Luan Pérez interessa ao Vasco da Gama, já foi feita uma proposta a ele, né? Ele está fora do Brasil e o Tolói não vem mais. O Rafael Tolói, ele preferiu continuar na Europa depois da proposta vascaína. Já o Luan Pérez, ele pode ser liberado, jogou muito pouco recentemente, ele fez uma cirurgia no joelho, uma cirurgia de ligamentos, e foi no outubro do ano passado, está voltando agora e pode ser colocado aí à disposição do Vasco. Luan Pérez, um zagueiro muito bom de bola e que reforçaria bem o Vasco nesse setor. A gente lembra que as inscrições no Campeonato Brasileiro vão se encerrar no dia 2 de setembro, sem ser esta terça-feira agora, essa segunda-feira agora, a próxima segunda-feira da outra semana, aí meia-noite, fecham as inscrições no futebol brasileiro para a entrada de jogadores que estão com contrato em outras equipes. Quem estiver livre até essa data não tem problema de ser contratado. Então, o zagueiro Luan Pérez
é no momento o nome que está sendo cotado para ser contratado para o Vasco da Gama. O Tolói preferiu continuar lá na Europa. Então é isso aí, minha rapaziada vascaína. Estamos por aqui com mais um vídeo de giro de notícias sobre o Vasco da Gama para vocês, né? Eu peço desde já que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, deixa aquele comentário aí também no nosso vídeo aí, para a gente estar sempre interagindo aqui sobre o Vascão da Gama, né? O Vasco que enfrenta o Atlético Paranaense dentro de São Januário hoje, né? E o Vasco tem aí a grande chance de ultrapassar tanto o adversário de hoje na classificação, como também o Atlético Mineiro, né? Que perdeu no sábado para o Fluminense. O Vasco, com a vitória hoje, pode ultrapassar esses dois adversários, chegando a 31 pontos, né? O Vasco tem aí 28 pontos na classificação, o Atlético Paranaense 29, enquanto o Atlético Mineiro tem 30 pontos, né? Então o Vasco pode ultrapassar os dois adversários aí se conquistar a vitória, né? O que seria muito importante, até para dar já uma animada, né? Para o jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil, onde o Vasco vai enfrentar também em São Januário o Atlético Paranaense, né? Então o Vasco tá nessa preparação aí. O Verratti volta na partida de hoje. Quem é desfalque no Vasco já certo também aí é Payet, né? Não irá enfrentar o Atlético Paranaense nesta segunda. Ele deve estar aí se preparando para o jogo da Copa do Brasil, né? Que é um pouco mais importante até então para o Vasco, né? Porque já que no Brasileiro está um pouco mais tranquila a situação, e o Atlético Paranaense deve vir com alguns jogadores, né, mesclados, né? Deve usar um time misto para enfrentar o Vasco, se resguardando aí para o jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil, né? Então, torcedor, eu peço aí, você deixa o seu palpite aí nos comentários, né? Vamos interagir sobre o palpite dessa partida. Vamos ver aí, né, numa brincadeira sadia, saudável, quem acerta o placar desse jogo de logo mais. E também o jogo da quinta-feira, né? O Vasco faz 2 jogos seguidos com o Atlético Paranaense dentro de casa, né? Um pela Copa do Brasil e outro pelo Brasileirão. O jogo de hoje é pelo Brasileirão, né? E na quinta-feira pela Copa do Brasil. Então eu tô muito animado aí com o Vasco. Acredito que o Vasco possa vencer os 2 jogos, né? E tem time e capacidade para isso. E seria muito importante, né, para o Vasco dar uma encostada ali nos times de cima da classificação do Campeonato Brasileiro.